Oi, gente! Hoje estamos aqui para gravar e falar um pouco mais sobre fidelidade. Talvez você que está aí em casa ouça essa palavra, chegue a dar até aquele arrepio na espinha. Ixi, fidelidade? Tem como não? Fidelidade? Hoje em dia está ultrapassado. Fidelidade? Calma, calma, calma. A gente vai aprender tudo sobre a fidelidade. Não sai desse vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta, todas essas coisas. Seja fiel a nós que estamos aqui todas as segundas-feiras ao meio-dia, trazendo conteúdo novo para vocês. Fidelidade, então, o que é? Quando a gente procura o que é fidelidade, a gente começa a entender que fidelidade é um atributo de alguém que é digno de confiança, de alguém que tem um caráter digno de confiança, de uma pessoa confiável. Eu confio em alguém, eu confio no meu marido porque ele é fiel, eu confio na minha amiga, ela é fiel a mim, ela está do meu lado, não importa as circunstâncias. Fidelidade, alguém que é digno de confiança. Então, buscando um pouco mais sobre a fidelidade, eu comecei a parar para pensar todos os momentos em que essa palavra foi colocada de frente a mim, todas as vezes que eu precisei aprender com circunstâncias que ou aprovavam a fidelidade ou reprovavam. Então, já fui traída e deparei com uma infidelidade. E eu posso te dizer que eu sei os frutos, muitas vezes irreparáveis, que uma traição consegue causar. Eu sei como é uma pessoa traída, buscar nela o porquê isso aconteceu, onde eu faltei, o que não tinha em mim, como eu posso malhar mais, ficar mais bonita, ficar mais arrumada, ficar mais... O que eu posso fazer para que fulano seja fiel a mim? Mas deixa eu te falar algo, fidelidade tem a ver com um caráter confiável. Ou seja, se em algum momento da tua vida tu foi traída por um namorado, por um marido, por um amigo, por alguém que tu não esperava uma traição, eu tô aqui para te dizer que a infidelidade, assim como a fidelidade, tem a ver com o caráter do outro. Não há nada em ti que possa fazer com que o outro haja diferente se o caráter dele ainda não foi trabalhado em questão à fidelidade, se ele ainda não é uma pessoa confiável. E então nessa sequência de vídeos que nós temos feito, dessa série, nós temos aprendido com o fruto do Espírito que existem características que precisam ser manifestas em alguém que se diz cristão. Os cristãos, eles precisam manifestar o fruto do Espírito. A árvore é conhecida pelo fruto, então o cristão precisa manifestar o fruto do Espírito. A fidelidade é um deles. Talvez eu crie uma polêmica aqui agora, mas eu não acredito que um cristão que ame a Deus acima de todas as coisas seja capaz de trair. Pesado, Mariel. Olha o que tu está falando. Pensa antes de falar. Mas é porque, deixa eu te trazer uma explicação daquilo que eu estou te dizendo. Para que nós, quando nós agimos com infidelidade, para que nós traímos, para que a gente traia alguém, principalmente dentro de uma aliança como casamento, primeiro a gente precisa trair a Deus. Para ser infiel com o outro, primeiro nós fomos infiéis com os princípios de Deus. Fomos infiéis com os mandamentos de Deus. Fomos infiéis ao caráter de Deus. Então, quando eu digo que eu não acredito que um cristão que ama a Deus acima de todas as coisas possa trair, é porque ele precisou primeiramente trair a Deus. Quando eu e meu marido estávamos começando a namorar, e então a gente fazia corte, que é aquilo de não nem dar selinho nem nada, a gente só orava junto e estava namorando e nem mal pegava na mão. O Guilherme, eu falei para ele assim, olha só, deixa eu te explicar algo. A minha linguagem do amor é toque físico.
Eu sou muito do abraço, do beijo, para vocês verem, porque quem estava assistindo os outros episódios, ouviram eu falar que quando eu não conhecia Jesus, eu não gostava de nada disso. Quando Jesus entrou na minha vida, Ele começou a me apresentar uma versão que era a original da Mariel, e que eu nem sabia que estava disponível. Então eu e os meus filhos, chega a ser um negócio que passa do limite. O Guilherme fala assim: parem com esses agarramentos, porque eles são meio que eu, e aí a gente se abraça e não sei o quê. E o meu marido, ele não é a linguagem do amor dele, ele não vem desse negócio de ficar se abraçando, se melando, beijo e não sei o quê. E aí, eu um dia cheguei e falei assim: Guilherme, não vai dar certo isso daqui, se a gente continuar nesse negócio de corte, eu não sei se eu vou chegar no altar te amando. Sabe, eu não sei, eu não estou me sentindo amada por ti. Tu não me dá um abraço, tu não me dá um carinho, nada. E ele: Mariel, a gente precisa se manter santos. Mariel, a gente não pode abrir espaço. E eu acho verdade. A gente não pode deixar com que as tentações venham. A gente precisa se manter puro, santo. E eu falei: amém. E a gente vai se manter. Sabe por quê, Guilherme? Se tu está com medo que a gente caia em pecado, por a gente se abraçar, por a gente dar a mão, por tu me dar um selinho, fica tranquilo, amigo. Porque para eu cair contigo nesse pecado, primeiro eu tenho que trair o meu pai. E eu não vou fazer isso. Eu quero casar em santidade contigo, não pelo respeito que eu tenho a ti, mas para cumprir o princípio e o mandamento que o meu pai me deu. Se o Senhor diz: sede santo, porque eu sou santo, quando eu ajo com infidelidade ao meu Deus, eu estou traindo diretamente ao meu Deus. Então eu falei: não se preocupa, nós não cairemos, porque para eu cair, primeiro eu tenho que trair o meu Deus. Para agir com infidelidade, para trair alguém, primeiro a gente precisa trair o nosso Deus. Todos os dias o mundo vai abrir oportunidade para haver uma traição. O mundo sabe o que uma traição é capaz de fazer. Sabe o que uma traição pode arrancar de ti. O teu desejo de viver, a tua identidade, os teus sonhos, os teus projetos. Então Satanás, ele investe mesmo nisso, para que tu ache que o Senhor não está vendo, que Ele não está guardando, e ele vai criar situações. Agora, quando eu viajo e o meu marido não vai comigo, quando eu entro num avião, quando eu estou sozinha no meu quarto com o meu celular, ali eu tenho a oportunidade de ser infiel a Ele. Porém, todos os dias, nós precisamos lembrar que há em nós a fidelidade dada pelo fruto do Espírito. E que ser fiel não é sobre quando todos estão vendo, mas é justamente quando ninguém está vendo. A gente se mantém fiel não na frente de todo mundo, mas naquilo que a gente faz escondido. Quantos casais aí que não dividem a senha do celular com a pessoa, deixam um cônjuge inseguro, deixa a pessoa com medo: será que ele está me traindo? Não dorme de noite. Eu já vivi uma situação de não saber o que o outro está fazendo, e isso consumia a minha alma. Portanto, se tu quer se relacionar com alguém, trabalhe o seu caráter antes. Não cause devastação na vida de outra pessoa através de uma infidelidade. Quando eu disse que o cristão verdadeiro não trai, porque primeiro ele tem que trair a Deus, talvez você esteja pensando em Davi. Mariel, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e ele traiu. E é exatamente disso que eu quero falar hoje. Porque Davi teve no momento certo a revelação de que foi contra Deus que ele pecou. Quando Natan chega e fala para Davi: Davi, pensa a situação, um homem, não sei o que, e ele começa a falar várias coisas. O que tu faria, Davi, sendo rei? O que tu faria com esse homem que agiu com infidelidade? E Davi olha para Natan e fala assim: mandava matar, prender, digno de prisão, digno de morte. O profeta Natan então olha para Davi e fala assim: Davi, esse homem é tu. Davi, esse homem que agora eu dei de exemplo é tu. Porque era para tu estar na guerra e tu estava deitando com a mulher do teu funcionário. O teu funcionário permaneceu fiel a ti. O teu funcionário estava pronto a morrer por ti num campo de batalha.
E a tua atitude foi de trair a confiança dele. Tu deitou com a mulher dele, Davi. Tu é digno de morte, digno de prisão. E naquele momento, Davi, e eu acho que ali foi o momento onde Davi se encontrou verdadeiramente com o caráter de Deus. Porque a Bíblia diz que foi uma vez que ele cometeu aquilo. Ele não permaneceu naquele erro. Ele não traiu de novo. Davi naquele momento ele tem uma revelação clara. Pequei contra ti. Eu pequei contra o Senhor, não foi contra Urias. Não foi porque eu me deitei com a mulher de Urias que eu pequei contra ele. Antes de pecar contra Urias, eu pequei contra Deus. E aí ele escreveu um dos salmos que eu preciso ler com vocês. Ele diz, aqui, Salmo 51:4. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Davi estava fazendo um salmo para o Senhor. Pequei contra ti, somente a ti. Ele pecou contra Urias também, mas ele sabia que a gravidade do erro dele era muito mais sobre o Senhor. Urias nem estava sabendo ainda o que Davi tinha feito. E ele teve a plena convicção que ele pecou contra Deus quando ele fez o que o Senhor reprovava. No verso 10 ele diz assim: cria em mim um coração puro. E aí está o diferencial de Davi. Quando bate o arrependimento, quando ele entende o que ele fez, tudo que ele cometeu contra o Senhor através de uma infidelidade, ele pede: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Davi naquele momento converteu não só o espírito dele, mas a alma dele, o coração dele à vontade do Senhor. Ele disse: Senhor, eu por mim mesmo era um homem fiel, mas agora, através de uma estabilidade de espírito, através do teu espírito sobre mim, eu tenho como manifestar uma fidelidade. Eu pequei contra ti, Senhor, mas eu não quero permanecer assim. Eu quero que o meu sim seja sim, o meu não seja não. Eu quero permanecer fiel e nunca mais pecar contra ti, meu Deus. Para encerrar esse vídeo, eu quero falar para vocês sobre a fidelidade do Deus ao qual nós servimos. A palavra de Deus nos diz que se nós negarmos, Ele também nos nega. Mas se nós formos infiéis, ainda assim Ele permanece fiel. Porque o Senhor não se corrompe pelas nossas atitudes. O caráter de Deus é aprovado. O caráter de Deus é digno de confiança. Ele é fiel. Ele é fiel ainda que a gente não seja fiel. Ainda que tudo ao nosso redor pareça que não vai dar certo. Ainda que as promessas pareçam estar tão distantes. Ainda que pareça que não vai se cumprir. Ainda que pecados cometidos no passado assolem a nossa mente e tentem nos distanciar daquilo que o Senhor já separou, daquilo que o Senhor já nos perdoou, ainda que tudo o que a gente já tenha feito esteja na nossa memória, batendo e nos falando que nós não somos dignos, que o Senhor não vai nos perdoar, que o Senhor não vai fazer, a palavra de Deus diz que Ele permanece fiel. A fidelidade do Senhor, ela dura para sempre. Não é sobre nós, sempre será sobre Ele. Na live que nós fizemos, nós falamos com o Yudi e com a Mila sobre a fidelidade, e eles falaram que a fidelidade é dar a oportunidade do Senhor trabalhar. Eu amei isso, amei o posicionamento que nós temos que dar quando nós
deixamos com que o Senhor opere em nós, quando nós somos fiéis para que Ele cumpra as promessas dEle na nossa vida, quando nós agimos como pessoas dignas de confiança que continuam crendo. E é isso que eu quero dizer para você que está em casa, que está me assistindo nessa noite, neste dia, nessa tarde. Eu quero te dizer que não importa o vazio que tu esteja, não importa o vale que tu esteja, não importa o que o mundo tem falado, não importa o que as pessoas que tu mais ama tenham feito, não importa se tu já passou por um momento onde a fidelidade parecia inexistente. Eu quero te dizer que vale a pena ser fiel, vale a pena permanecer na presença do Senhor, mesmo que ninguém entenda, mesmo que as pessoas te taxem de bobo, de bonzinho demais, de não vale a pena. É uma mentira. Vale a pena ser fiel a um Deus que é fiel para todo o sempre.